Olá, bom dia. Hoje tenho aqui um adereço diferente. Hoje estou de capacete do exército, porque vou contar a história de um cavaleiro medieval e portanto daí este aspecto que vos traz então uma história que remonta à história de Portugal e neste caso a um grande cavaleiro da nossa história, o grande comandante Dom Nuno Alves Pereira. Então eu vou tirar o capacete porque não vai ser prático estar a contar-vos com o capacete. Vou voltar a fechá-lo para as crianças verem. E então vamos começar. A história de hoje é de um livro meu que se chama Dom Nuno Santo Cavaleiro. As ilustrações são do Gabriel Colasso e portanto é hoje esta história que eu vos vou trazer. Então vamos lá conhecer o nosso grande cavaleiro. Aliás, vamos começar pela história do Dom Nuno quando ele era pequenino, até ele se tornar grande e um grande cavaleiro e depois também um santo. Então cá vamos. Há muitos anos atrás, no tempo dos príncipes e das princesas, dos reis e das rainhas, vivia no reino de Portugal um menino chamado Nuno. E Nuno era um sonhador. Passava horas e horas a brincar com a sua espada de madeira e a imaginar que era forte e valente como os cavaleiros do rei Artur. E aqui temos o nosso Dom Nuno, com a sua espada de madeira, pois ele ainda era uma criança, com o seu cavalinho e o seu fiel amigo, o seu cãozinho, que ia com ele para as brincadeiras. A imaginação de Nuno era povoada de aventuras, de cavaleiros da Tábua Redonda, pelas florestas mágicas onde tudo podia acontecer, e a imaginação de Nuno fervilhava com tudo isto: cavalos, lutas, florestas, donzelas em apuro, e o Dom Nuno na sua cabeça estava sempre nisto. E aqui temos o Dom Nuno e a imaginação dele. O seu pai, Dom Álvaro, perdia horas e horas a chamar o filho. Nuno, Nuninho, vem para casa, já é muito escuro. E o Nuno lá andava, paz, eu vou matar aquele mau, e agora vou salvar aquela donzela. Espera. Entretanto, já era noite escura, e dizia: vá lá, Nuno, já chega, olha que a tua mãe quer-te para o jantar. E a mãe já não estava a achar piada, porque o Nuno não vinha e continuava a brincar. Era sempre uma tarefa árdua chamá-lo para vir para casa comer. Bem, e o Nuno foi crescendo com o espírito de cavalaria e assumiu-se como protetor dos mais fracos. Quando fez 13 anos, já era um perfeito cavaleiro, alto, forte, belo e muito corajoso. Por essa razão, foi eleito pajem da rainha Dona Leonor Teles. E aqui temos então o dia em que o Dom Nuno se tornou então pajem da rainha. Ele está muito vaidoso. O Nuno fazia palpitar o coração das meninas mais belas da corte. Quando ele passava, os suspiros e os ai das meninas ecoavam pelas ruas. Elas vestiam os mais belos fatos, elas entraçavam o seu cabelo, elas faziam olhinhos para ver passar aquele belo cavaleiro. Mas o Nuno não lhes ligava nenhuma. Ele ia com a cabeça dele a pensar e nas estratégias, e nas lutas, e como é que havia de derrotar aqueles cavaleiros, e como é que havia de entrar nas florestas escuras, e nem olhava para as meninas que ali estavam e suspiravam. Mas nada, o Dom Nuno não ligava nenhum. Bem, como estávamos noutros tempos, quando o Dom Nuno fez 16 anos, ficou prometido a uma jovem do Minho, de nome Leonor Alvim. E então, os sonhos de cavalaria eram mais fortes que o casamento, e o Dom Nuno não achou grande graça, aliás, não achou graça nenhuma. Ele queria ser cavaleiro, ele queria alguma vez casar. Bem, mas sabem uma coisa: naquela altura, quando os pais decidiam uma coisa e quando eles faziam os contratos de casamento, não havia nada a fazer. E o pai então disse-lhe assim: filho, chegou a hora de assumires o compromisso, promete-me que irás ser um bom marido. E o Nuno, muito desiludido, porque ele queria ser cavaleiro, e disse: bem, se é esse o seu desejo, meu pai, eu assumirei de todo o meu coração e vou tratá-la com muito respeito. E aqui temos então o Dom Nuno e o pai, nesta conversa em que ele assume que sim, que irá casar com Leonor e irá ser sempre um bom esposo. Os anos foram passando e muitos ventos de mudança foram acontecendo no reino. O novo rei, El-Rei Dom João I, o mestre da Viz, tinha de firmar o seu reino e precisava do auxílio de um cavaleiro de coração nobre e corajoso como Leão para derrotar os castelhanos. Quem é que o Dom João se lembrou? É evidente, do Nuno. Toda a gente falava-lhe daquele nobre cavaleiro que tinha um coração muito forte e valente, e por isso o Dom Nuno é chamado
para a sua corte, para ser o grande, grande cavaleiro. E o meu gato insiste em vir ouvir as histórias. Bem, o Dom Nuno foi escolhido e tornou-se o grande e fiel amigo do rei Dom João I. Este tinha que enfrentar duras batalhas. Lá estava o Dom Nuno sempre pronto para ajudar as tropas portuguesas. E o mais engraçado é que ele ganhava todas as batalhas onde que enfrentava. A Batalha de Atoleiros, a Batalha de Valverde e a Batalha de Aljubarrota. E aqui está o nosso Dom Nuno, de espada ao ar, e dizia: aqui estamos nós portugueses, e nós portugueses, onde entramos, vamos vencer tudo. O Dom Nuno tinha um coração tão crédulo e tão firme, tão forte, da força dos portugueses, que ele conseguia sempre ganhar. Contava-se que estas vitórias aconteciam porque Dom Nuno nunca levava no seu peito um coração de pedra, não. O amor pelo seu país era o que o movia. Então bastava o Dom Nuno levantar a espada e dizer: força portugueses, que os cavaleiros, até os cavalos do lado de Castela, os cavaleiros tremiam, os cavalos recuavam, porque ninguém queria enfrentar aquele cavaleiro que se dizia invencível. E aqui está o Dom Nuno, com a mão no seu coração, sim, porque ele tinha um coração enorme e quando a bênção dele pelo país era tão grande que nada o derrotava, a crença e a fé. Ele era um estratega de inteligência incrível, ele com a sua estratégia da Cova dos Lobos, com as táticas do quadrado, tornou-se um grande comandante. Mas uma coisa que ele levava sempre presente: os valores de Deus e da Nossa Senhora. Dizia-se até de boca em boca que a espada de Dom Nuno era especial, porque tinha gravado numa das faces o nome de Santa Maria. E um cavaleiro com uma espada na mão, que tinha gravado o nome de Santa Maria, era invencível. E aqui está o nosso Dom Nuno a rezar, antes das batalhas, ele rezava sempre, e era isto, e era esta fé que ele emanava, que o levava a ser então um cavaleiro quase invencível. Entretanto, o reino ficou em paz e respirou-se de alívio, finalmente. O Dom Nuno, nesta altura, era um dos homens mais ricos e importantes do reino. Conde de Orém, condestável do reino e mordomo-mor. Mas pensam que estes cargos o envaideciam? Não, pelo contrário. Mostrava-lhe que toda esta riqueza era efêmera. E ele não achava que fossem estes cargos que o tornavam uma pessoa mais importante. Pelo contrário, era o que ele tinha aqui, que o levava a ser importante. Foi então que o Dom Nuno sentiu que estava na hora de se retirar de cena. Sim, ele já tinha feito tudo aquilo que era destinado aqui enquanto cavaleiro. E, portanto, ele disse: não, o meu papel é decididamente outro. Então o que é que ele fez? Deixou todos os seus bens e heranças, a família, criados, amigos, mostrando uma grande generosidade. E aqui está o Dom Nuno, com as chaves das suas casas, com os documentos onde estavam as suas terras, e entrega tudo. E fica sem nada. E depois disto tudo, ainda vai tomar uma decisão muito, muito importante. Então ele vai reunir toda a sua família. E nessa reunião ele diz: queridos familiares e amigos, tomei uma decisão que sei que vai ser difícil para vós, mas que para mim está firmemente carinhada e aninhada no meu coração. Eu vou-me tornar um simples e humilde frade, pois não quero mais viver aqui, já não tenho mais nada. Eu quero viver perto do afago e do aconchego de Deus. As pessoas abriram a boca, ficaram muito admiradas. O quê? Tu podes ter tudo, és um homem rico e agora queres ir para frade? Mas sabem uma coisa, a força do amor foi tão grande que rapidamente todos eles conseguiram perceber e todos eles se uniram com a força do amor. E no dia em que Dom Nuno entrou para o convento do Carmo, despiu-se de toda a riqueza, tirou os fatos de cavaleiro, tudo o que ele tinha, adereços de riqueza, e vestiu unicamente um traje de monge, um vestido castanho, umas simples sandálias castanhas, e tornou-se um monge carmelita. Todas as famílias e os amigos estiveram presentes neste momento de entrega, e aqui está o nosso Dom Nuno, a despedir-se da família e a ficar então conhecido como o monge Nuno Santa Maria. Há quem diga que por vezes por baixo do hábito ele vestia a cota de malha de cavaleiro. De vez em quando tinha algumas saudades, mas era só uma coisa esporádica. Ele efetivamente entregou-se a Deus. Então o nosso Nuno deixou de ser o grande condestável, o grande Dom Nuno, o cavaleiro que ele tanto sonhava em criança, mas descobriu então em adulto que ele agora não quer ser mais nada que não frade. E então, como eu vos disse, tornou-se o frade Nuno de Santa Maria.
E este santo homem passou o resto dos seus dias a curar os doentes, a rezar pelos que se sentiam perdidos e a acarinhar os que tinham sido abandonados. E foi assim que, de geração em geração, os milagres de Dom Nuno foram sendo reconhecidos pelo povo português. Primeiro chegou a beatificação e depois a santificação. Então o Dom Nuno, ou o Nuno, que começou por ser uma criança que queria ser cavaleiro, cumpriu o seu sonho de ser cavaleiro, foi um dos homens mais ricos do reino, mas depois achou que era ao serviço dos outros que ele tinha que estar, e então abandona as riquezas, abandona tudo aquilo que é material e torna-se então um frade e depois então um santo. E esta história então de um menino, do Nuno, que passou de cavaleiro a santo. Agora, propostas para os pais. Os pais podem ver com os meninos a estátua do Dom Nuno que está em frente ao Mosteiro da Batalha. Podem visitar virtualmente o Mosteiro da Batalha, que eu por acaso vi que é agora possível fazer uma visita tridimensional no Mosteiro da Batalha. Podem também ir ver também onde é que era o campo da Batalha de Aljubarrota, nos campos de São Jorge. Podem ver todas as forças que estiveram envolvidas, as estratégias das Covas do Lobo, a técnica do quadrado, e portanto falarem com as crianças sobre a grande Batalha de Aljubarrota. E mais uma vez deixo-vos aqui uma personagem que provou que aquilo que nós temos no coração é muito mais importante do que a riqueza e que aqueles cargos e que os bens materiais. E então, mais uma vez, do meu coração para o vosso, um grande beijinho e muito carinho. Até amanhã. Até amanhã não, até ao outro dia a seguir.